E vem conferir a crítica do filme Inuyasha, o castelo de ilusões dentro do espelho. E chegou a hora de fazer o vídeo do segundo filme envolvendo o universo de Inuyasha, chamado Inuyasha, o Castelo de Ilusões Dentro do Espelho, lançado em 2012. Inclusive, vale uma curiosidade, o filme chegou no Japão em 2012, mas a primeira vez que ele foi exibido aqui no Brasil foi só em 2014. E eu falo que é continuação, porque esse não é o único vídeo de Inuyasha aqui no canal. Já fiz vídeo falando sobre o mangá, sobre o anime, e também já fiz vídeo sobre o primeiro filme, que é o filme Inuyasha, Sentimentos que Transcendem o Tempo. E bom, agora continuando a série de vídeos envolvendo os filmes de Inuyasha, chegou o Castelo de Ilusões Dentro do Espelho. Esse filme é um filme que eu lembrava com mais carinho dele na minha cabeça, porque a primeira vez que eu vi ele foi quando realmente eu tava assistindo o anime, e aí no meio dele eu parei para ver o filme, e aí depois, hoje, revendo o filme, eu acho que ele não funciona tão bem como antigamente. E eu não falo isso pela parte técnica, porque para mim a parte técnica continua num alto nível, como se espera desse tipo de obra. E eu falo isso porque Inuyasha é um anime que eu gosto muito da parte técnica, eu gosto muito da trilha sonora, eu acho que ela funciona muito bem, combina muito com o universo e com a história que estava sendo escrita, e ao mesmo tempo a animação dos anos 90 combina muito com o estilo de Inuyasha. Tanto que, apesar de ser uma qualidade melhor em questão de fluidez e polimento, eu gosto mais da animação que era no final dos anos 90, começo dos anos 2000, do que do arco final. Porque no arco final de Inuyasha, ele lançou anos depois. Então ele veio com uma tecnologia diferente, ele veio com um estilo e traços de animação diferente, que não são ruins, são muito bons, muito bem animados, muito polidos como um todo, que tem uma fluidez nas sequências de ação e dá um novo design para os personagens. Mas eu gostava mais dos anos 90, porque os anos 90 passavam uma sujeira que mostrava muito mais o anime. E esse filme mostra muito isso. Esse filme tem esses traços que eu gosto. E eles envelheceram um pouco. Até porque, se voltar nos anos 90, começo dos anos 2000, o estilo de animação que eles usavam era muito menos 3D do que hoje. Então, a partir daí, você vê que tem algumas animações que, assistindo, eles envelhecem muito menos. E no Inuyasha você sente isso nos filmes. Então, tem relação aos traços, como eles usam, que você vê que envelhece muito pouco. Também dá uma linguagem e uma solidão para esse filme, que também funcionam bem quando a gente chegar na parte da história. Eu falo porque isso, e também eu gosto um pouco da escuridão que eles usam. É bem verdade que a escuridão não foi usada simplesmente por estética e para falar sobre o filme, né? Para falar com a história do filme. Na verdade, a escuridão era usada um pouco mais na animação. Eu digo a escuridão de você deixar um pouco o tom, um pouco o filtro, um pouco mais escuro, é para você também fazer com que a animação como um todo não envelheça tanto. Isso é normal de acontecer. A Disney usava muito isso numa época que eles queriam economizar e fazer filmes um pouco mais rápidos. Assim, a animação ela não perdia tanto a sua qualidade e ao mesmo tempo ela conseguia ser feita mais rápida. E você vê que no Inuyasha acaba usando essa tecnologia em alguns momentos e isso acaba funcionando bem. Então você tem uma boa animação que envelhece pouco e uma boa trilha sonora que também se mantém do anime. Ele mantém a qualidade do anime lá no alto. Mas quando você pensa na história, será que ela funciona? E eu acho que esse é aquele filme que ele funcionava melhor antes de terminar a obra. Se você assistir ele quando ele foi lançado no ano de 2002, ou pensar em qual arco ele tá para continuar, você vai ver que ele é aquela animação que ela funciona perfeitamente ali, que seria a ideia do e se? E se eles matassem o Naraki? Isso é uma coisa super interessante, porque muitas obras usam a ideia do e se. Um lugar que usa muito isso é os quadrinhos. Os quadrinhos criaram o conceito praticamente do e se, brincando de formas diferentes. Quando eles pegavam personagens tanto da DC como da Marvel, e eles a partir daí brincavam que e se o personagem fizesse isso? E se aquele personagem que é o herói do mundo fosse o vilão? E se algum personagem morresse? Essas ideias são super interessantes porque é uma coisa que fãs brincam muito e aí você dá na mão de especialistas para brincar. E em Inuyasha isso é interessante quando você está assistindo a obra, porque você ainda tem muitos episódios e você pensa, e se no universo alternativo de Inuyasha eles matassem o Naraki? Como seria a vida de cada um? Essa
ideia é boa para antes da obra. Quando a obra encerra, eu acho que isso se perde um pouco, o valor desse filme se perde um pouco, e até um pouco de alguns conceitos que ele apresenta também se perde um pouco, na minha opinião. Por isso que eu acho esse filme acima da média, mas só isso e nada mais do que isso. Eu sei que os fãs da obra gostam bastante desse filme pelo conceito que é apresentado e a forma como ele é trabalhado. Eu acho que ele perde um pouco do valor ao longo do tempo, porque a obra se encerra e aquele e se acaba se perdendo um pouco. E eu entendo que isso realmente só encaixa em filme, porque mangá, diferente de histórias em quadrinhos, você não tem uma possibilidade de ficar brincando com esses conceitos, porque é uma história bem linear, com começo, meio e fim. Quadrinhos não. Os quadrinhos você tem muitas histórias paralelas, histórias semanais que lançam com personagens diferentes, vivendo momentos diferentes da sua carreira de herói. Tem sempre os reboots, então você tem vários ganchos e espaços para brincar com isso. No mangá não. Então a ideia é boa, o conceito é bom, mas eu acho que existem dois problemas. O primeiro é que eu acho que a execução faz com que o filme fique um pouco lento em alguns momentos, e isso acaba atrapalhando um pouco, porque você vai assistir esse filme, você espera uma aventura um pouco mais divertida. Existem alguns conceitos filosóficos que eles colocam ali que deveria mudar a estrutura do personagem dentro da obra principal. Porque, por exemplo, o Miroki num ponto do filme, ele perde o buraco do vento que ele tem na sua mão. Isso deveria ser um alívio para ele, e isso deveria realmente mudar um pouco o seu pensamento ao longo do mangá. Mesmo que aquele universo não exista, quando ele volta no tempo atual e ele volta com o buraco do vento na sua mão, dentro dos próximos capítulos, isso deveria virar uma reflexão para ele, porque o buraco do vento não é uma coisa boa. O buraco do vento, na verdade, ele é uma maldição para ele que em algum momento vai sugar ele. Então, quando ele voltasse para a história principal, ele deveria refletir mais sobre isso. Ele deveria pensar sobre aquilo, a falta que ele sente de não ter, ou como o buraco do vento mudou sua vida. E são alguns conceitos que a obra deveria trabalhar. O próprio Inuyasha tem um conceito de ele é mau ou ele é bom, ele é inimigo ou ele é herói. Esses dilemas que eles colocam deveria mudar na obra principal. Então, mesmo que seja um universo em si, ele vai ter que em algum momento voltar no trilho da história principal. E ele volta. Mas quando ele volta, ele cria essas incoerências narrativas pro mangá principal, quando você pensa a obra principal. A própria Kagome, quando ela meio que mata o Naraki, ela pensa, eu nunca mais vou voltar pra cá, eu preciso voltar pra cá. Qual é a minha função a partir de agora? Então, quando ela volta para a história principal, tudo isso que eu tô falando aqui deveria ser uma reflexão que iria mudar um pouco para eles. Mas não muda porque é um filme filler. É um filme que não vai afetar, mas deveria afetar. Então isso eu vejo como um problema. E isso é uma coisa que eu sempre falo de críticas de outros filmes. Tem filmes que sabem usar isso e tem filmes que não sabem usar. Eu acho que o Inuyasha, ele tem um conceito muito interessante. É legal algumas reflexões. A gente vê uma profundidade dos personagens, mesmo achando que o filme fica um pouco mais lento do que precisava ser. Mas é interessante você ver esse conceito, mas quando você pensa além, e esse filme não é um filme solo, não é um filme que funciona sozinho para você pensar ele além, você vê que ele tem essa grande incoerência. Outra coisa que eu não gosto muito desse filme são os personagens novos, porque todo filme de anime, já que não pode afetar tanto a história principal, eles introduzem personagens novos que eu acho que não funciona bem, inclusive com uma linguagem de o passado com o presente que poderia ser bem usado, e também não achei que usaram tão bem questão de parte de religião que poderia entrar, de como aquilo era sagrado e numa época não era tão sagrado assim, como aquilo se torna sagrado para uma pessoa. Existem conceitos muito interessantes nesse filme que você vê que eles não exploram tão bem e não trabalham também porque eles acabam caindo num loop. O filme continua tendo bons personagens e os ótimos personagens principais acabam carregando uma história que poderia ser melhor. Tem uma premissa interessante que em certos pontos é bem usado, apesar de afetar o todo. É um filme que vale a pena, é um filme divertido, é um filme que para quem gosta de Inuyasha vai funcionar, mas de modo geral tem alguns pontos, para não dizer muitos, que me incomodam. Ainda vale a pena, foi bom reassistir, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi eu gostei muito dele. Revendo hoje só acho mediano. Concluindo, Inuyasha, o Castelo de Ilusões dentro do Espelho, é melhor que o seu primeiro filme e tem conceitos muito interessantes. Da parte técnica eu acho muito boa e na parte da ideia ela é boa, mas quando você pensa no além você vê que esse filme tem muitos problemas. Além da parte narrativa, eu acho ela um pouco devagar demais para um filme que tem pouco tempo e querer colocar muitas coisas que eles não conseguem explorar. Eu acho que em alguns pontos o filme não envelhece tão bem quando você pensa na obra de Inuyasha como um todo. De novo, se ele fosse um filme isolado, que ele realmente fosse o final da obra, o final alternativo, como o Sakura Card Captor fez com a carta selada, eu acho que funcionaria melhor. Pensando na obra como um todo, você vê que gera muitas incoerências. O filme continua sendo bom, divertido. Se você gosta de Inuyasha, vale a pena. Mas lembrava que ele era excelente na sua narrativa e como ele trabalhava. Agora eu só acho ele mediano. E por isso que eu fecho o filme Inuyasha e o Castelo de Ilusões dentro do Espelho com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Inuyasha, o Castelo de Ilusões dentro do Espelho? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.